Boa noite, estamos começando mais um Papo Sublime. Hoje nós estamos aqui com o Diogo. O Diogo é médico especializado em psiquiatria e também em psicoterapia. Diogo, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito honrado em estar aqui. Hoje a gente quer bater um papinho com você para conhecer mais sobre você, sobre quem é você por trás da sua profissão, saber como você começou, né, Sim. a atuar na sua área, o que te levou para medicina. Saber um pouquinho assim, você pode vir trazendo assim desde sua infância, assim, Pode se tiver começar lá no recordação. comecinho. Por que você escolheu a medicina? O que te atraiu na medicina? Bom, na verdade, eu virei médico porque meu pai era médico, né? Apesar de que aqui em séries todo mundo, né, quer fazer medicina. Meu pai era o único médico da família na época e eu, na verdade, nem sabia o que eu queria fazer. E aí meu pai que me aconselhou, se você não sabe o que faz, faz medicina porque na medicina eu consigo te ajudar. Eu falei, então tá. Já era estudioso? De jeito nenhum. Não? Nossa senhora, eu era péssimo aluno, indisciplinadíssimo. Assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH, mas na época não tinha não, né? Mas eu não uso ele também para justificar não. Uhum. Eu sempre fui preguiçoso para ler. Até hoje eu sou. Até com as coisas que eu gosto de ler, tem vezes que eu leio, assim, tal mês eu vou tentar ler 3 livros. Mas eu Aí vai postergando. postergo pra caramba. Aí vai ver, Nossa, demorou pra eu 9 meses ler, lá, né, pra eu ler tenho os que três. gostar muito, eu tenho que querer muito aquele assunto ali. Tem que gostar muito do assunto pra conseguir ler um Mas é livro A porque inteiro. leitura, quando você né? gosta, você hiperfoca, né? De vez em É. quando eu começo a ler uns livros, eu começo a achar interessante. Aí pronto, eu terminei ele rapidão também. Sim, tem livro que é tão bom que a gente maratona ele igual maratona uma série, Sim. né? Depois eu vou aprofundar nas conversas aí. Tem um livro só dois, meus 2 livros favoritos, lógico. Mas assim, aí eu fui fazer medicina por isso. Aí eu fui lá para Minas Gerais, lá para a cidade de Araguari, né? Perto de Berlândia, lá no Triângulo Mineiro. Não fui um bom aluno na primeira metade da faculdade, eu reprovei lá, perdi tempo lá, meu TDAH estava muito atacado, estava bem para baixo. Eu tinha uma namorada na época que engravidou na época e eu tranquei a faculdade. Cheguei a trancar. Estava consultando com a psicóloga aqui nas férias e a sugestão dela foi essa: tranca essa faculdade, coloca sua cabeça no lugar e volta a tua vida depois. E assim a gente fez. Aí quando eu voltei, né, assim, todo ato nosso ele é precedido por uma motivação, né? No Sim. caso eu tinha uma motivação ali que era meu filho, na época. Aí parecia que nem tinha TDAH, dava conta de estudar de boa. Aí eu terminei a faculdade, voltei pra cá. Nesse intervalo, a gente teve mais outro filho, então eu sou pai de 2 filhos. Qual tá a idade dos Filho meninos? motiva demais. Demais. O Miguel tem 14 hoje e o Matheus tem 12. Até 14, 12. 14 e 12. Eu tinha 23 anos quando o Miguel nasceu. Nossa. E aí, me formei e vim pra cá, pra séries mesmo. Trabalhava só no pronto-socorro da cidade. Trabalhei 3 anos e 8, 9 meses. E eu achava que eu queria fazer cardiologia, porque meu pai é cardiologista. Depois eu descobri que eu queria fazer só porque eu tinha herdado dele uma facilidade de aprender cardiologia, mas eu não queria fazer cardiologia, na verdade. Eu nem sabia como que era. E aí meu irmão, assim, desses quase 4 anos trabalhando, né? Meu irmão se formou médico nesse intervalo também. Meu irmão e eu fomos para Goiânia fazer. Ele já passou na prova de residência para fazer clínica médica e eu fui para estudar, para trabalhar lá e fazer cursinho para entrar na residência. E quando eu vi meu irmão fazendo clínica médica, que eu ia ter que fazer também para fazer cardio, falei, gente, eu não quero isso para mim, mas de jeito nenhum. Mas eu ficava assim, no limbo, o que que eu vou arrumar da vida, né? O que que eu vou fazer? Mais ou menos em 2 anos eu pensei, eu acho que eu vou fazer prova para neurologia, não vou fazer prova para clínica médica mais não. Aí acho que eu fiquei mais 2 anos fazendo, trabalhando,
em pronto-socorro lá e fazendo prova sempre no final do ano para tentar fazer residência de neurologia. E aí, eu já tinha 2 anos, então, tentando neurologia, foi quando eu comecei a estudar filosofia por minha conta, por hobby. Aí eu dava uma certa maratonada, assim, nos livros. Eu achava muito legal as discussões. Comecei a ler um livrinho que era o resumo das obras de Platão. E aí, eu não sei por que eu virei conselheiro de um monte de gente, de um monte de amigo. O pessoal ia conversando comigo, a conversa desenrolava, e aí acabava sempre em gente me pedindo conselho. E eu, numa viagem a passeio, fui para o Rio de Janeiro, eu mais 3 amigos. Que ano que foi isso? Eu não vou lembrar, acho que foi 2021. No, é, novembro de 2021. Todos esses amigos médicos, 2 deles eram até colegas de faculdade. E o que não era colega de faculdade, um médico anestesista, comentou que ele ia fazer uma pós-graduação de psiquiatria. Eu falei, "Ó, lá em Goiânia?" A gente estava no Rio, né? Aí ele lá em Goiânia. Vai, como que é isso aí? Aí eu conversando, ele falou, já até fiz a matrícula. Aí eu cheguei da viagem, já fui matriculando. Falei, acho que eu não vou nem fazer prova mais não para neurologia. Vou fazer prova para psiquiatria, mas se eu não passar, eu já vou começar a pós-graduação. E assim eu entrei na parte da saúde mental, né? E aí era 1 ano e meio de pós-graduação, continuei trabalhando lá. Aí eu já estava trabalhando na regulação do estado também, lá em Goiânia. Aí eu terminei a pós de psiquiatria, comecei a atender. E depois de uns 6 meses eu comecei a pós-graduação de psicoterapia, que ajuda muito no consultório. Bastante, assim. E você faz um atendimento mais humanizado? Como que... Fica mais fácil de eu entender a pessoa. Uhum. Fica mais fácil de eu tirar algumas informações que talvez, se eu não tivesse feito esse curso, talvez eu não conseguiria chegar nela para ela me falar. As pessoas ainda confundem muito psiquiatria com psicólogo? Confunde, confunde, mas não igual antes. Porém, eu já aproveito um gancho nisso aí. Fala que é Tá, tudo igual. mas tá faltando da psiquiatria, os médicos que fazem o atendimento da psiquiatria, tá faltando eles serem psicólogos também. Eu acho que delegou demais para psicologia, muita coisa assim, tá muito técnico hoje o atendimento. Tem gente que chega em mim e fala, já consultei com 2, 3 colegas aí, e só perguntou o que que eu tinha, me passou a receita e vida que segue. Um pouca conversa. E assim, tem casos que você nem vai passar medicamento nenhum, você não vai pedir nenhum exame, você só vai ter uma conversa bem elaborada, e aí você vai encaminhar para que ele continue conversando com o psicoterapeuta dele. Mas o resumo da obra é esse aí, como que eu fui parar na saúde mental. Foi, se for assim, se teve um gatilho principal, foi eu conhecer obras de alguns filósofos, principalmente do Platão. E você acha hoje em dia que a saúde mental ela tá ligada ao bem-estar físico? Você acha que você faz essa relação? Porque eu tenho visto assim muitos psiquiatras que eles estimulam muito, né? Treino, cuidar da saúde física por conta da mente. Você acha que Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje a gente já sabe, assim, isso não é opinião médica, isso é comprovado cientificamente, por exemplo, que uma pessoa deprimida, ela tem uma imunidade mais baixa do que uma pessoa não deprimida, por exemplo, né? Existe um ditado, não sei se vou falar ele certo aqui, que quando a mente cala, o corpo fala, né? é. Você tem muita doença que é relacionada, assim, tem muita dor, muito sofrimento físico que ele advém de um problema psíquico. Vou te dar 2 exemplos aqui: fibromialgia e psoríase. É? Que a
fibromialgia é muito, muito mais comum em mulheres, né? Muito mais. Eu, particularmente, inclusive, eu nunca vi, eu sei que tem, mas eu nunca vi um homem com fibromialgia. Também não, também não. Então, assim, todas as mulheres que eu já conversei, fibromialgia é o pessoal mais da reumato, né? Da reumatologia que trata, mas acaba virando, sendo uma comorbidade. A pessoa vem em mim por conta de de alguma uma ansiedade destemperada, de um episódio depressivo, e ela tem já um histórico de fibromialgia. A psoríase também? Também, É? mas muito mais comum a fibromialgia. E aí, assim, você vai ver que as dores que a pessoa sente na fibromialgia, hum, na maioria das vezes, tem um gatilho psíquico, né? Então, se ela já faz o tratamento dela ali, toma as medicações direitinho, faz as atividades físicas que foi recomendado certinho para ela, mas às vezes passa por algum estresse aí, né? Algum acontecimento desagradável o corpo dela vai manifestar. Entendi. Ela vai sentir mais dor, por exemplo. A psoríase é aquelas lesões, né, na pele. O, a pessoa que sofre de psoríase, muitas vezes ela se estressa ou ela fica triste, e aí as lesões ou aparecem ou aumentam. Eu tenho. Sempre quando eu passo estresse, assim, muito forte. Lembra que eu te falei até que me dá na cabeça, sabe? Assim, na nuca. Ou- Quando eu era adolescente, dava no braço, eu só usava blusa de manga, assim, ó. Uhum. Aí o psiquiatra falou, na época que eu tratava, até descobri que era o TDAH, o meu problema e as outras coisas era tudo comorbidade, né? Eu tive depressão, eu tive várias coisas quando eu morava em Goiânia, a gente não descobria. E meu pai ficava me levando em psiquiatra, trocando de psiquiatra. E aí, quando descobriu que era o TDAH e tratou o TDAH, eu nunca mais tive Resolveu. mais nada. Mas É. quando eu passo Acho que tem estresse muito acho que tem até elevado, outras doenças também que aí me dá dá psoríase. gatilho, Muitas, né? De muitas. nervosismo. Tem Teve muitas. uma que meu tio deu, né? Só que eu nem imaginava que essa poderia ser um gatilho nervoso. Sabe aquela que você vai ficando com as manchas brancas? Vitiligo. Vitiligo. Uhum. Ele depois de velho, assim, sabe? Do nada ele teve uma crise de estresse e o rosto dele inteiro ficou todo manchado de branco. A gente assustou. Foi por questão de um mês. Um mês ele tava com o rosto Sim. todo cheio de mancha, o corpo. E aí ele foi no médico e foi por conta de estresse. Foi o gatilho dele. É genético, tem Isso, genética. isso. Mas o gatilho, porque depois de. Eu nunca tinha visto assim, depois de adulto, né? Uhum. Ter esse gatilho. Porque geralmente quem tem, você vê desde pequeno, né? O vitiligo. Tem desidrose muito relacionada Não conheço a pessoas. estresse. Dá uma descamação também, Ah, superficial. Muito Isso comum também aparecer, né, em você. mãos e em mulher mais comum. Oi? Esses tratamentos também tem que ser com o psiquiatra para ver o diagnóstico. O Olha, médico que encaminha, né, no caso. isso assim, se for uma doença de pele, né, o dermatologista ele vai estar apto a tratar a doença de pele, a manifestação dermatológica da doença, né? Mas se ele for cuidadoso, fizer Eu vi uma querendo fazer uma entrevista consulta. legal, ele vai ver ali que talvez não tenha que encaminhar para o psiquiatra, mas para um psicólogo, Uhum. né? Não, porque meu pai ele tem muita crise de estresse e aí ele fica vermelho, ele começa a dar ferida no corpo, Sim, na tem uma, cabeça. tem E uma, aí a do- gente sempre fala, você tem que ir no médico, homem. Ele teve um dia que ele ficou vermelho, assim, que a gente assustou muito. fica muito diferente. Ele ficou muito vermelho, que a gente achou que ele tava tendo um ataque. E não vai no médico. Ele morre de medo de Não médico. vai, né? Não, Não então, vai. assim, Ele tem medo, mas ele desmaia. tem muita doença, assim, a de pele está muito relacionado. Você pega, deu o exemplo aí da desdrose, da psoríase, né? Tem uma que ela é uma doença infectológica, assim, é uma infecção com manifestação na pele, que é a herpes labial, né? ah, Um subtipo lá do herpes vírus, que estima-se que pelo menos 90% da população adulta do mundo tem, e, mas que não, talvez você tenha e nunca manifeste,
Mas é comum, tem gente que aparece todo ano quando fica na época do frio. É, eu tenho uma psiquiatra que é mãe de um amigo meu, lá em Goiânia, e esse amigo meu é um dos amigos que estava lá no Rio de Janeiro, no passeio. Ele sempre falou assim, cara, minha mãe é só ela estressar, sai uma couve-flor assim na boca dela de herpes. Ela não pode estressar que a lesão aparece. E um exemplo muito importante também. Por que que isso é tudo? Tô falando disso, Ligado assim, à porque você me mente. perguntou, né, assim, cuidar do corpo é importante para cuidar da mente? Sim, A gente tem e que cuidar vice-versa, também da né? mente Você cuidar da também. sua mente, você protege seu corpo e vice-versa. O... Tem uma coisa que chama angina de Prinzmetal, que é uma dor de infarto, uma dor, né, que está faltando as artérias coronárias, elas ficam obstruídas por conta de uma emoção muito forte. E assim, muita gente, talvez, capaz vocês já ouviram falar de alguém que recebeu uma notícia, puf, sente uma dor, e tem uns que infartam. A angina é só a dor. A angina é a dor, né? Que advém desse vaso sanguíneo, no caso da coronária, apertado ali. Mas ela pode evoluir de angina, de dor, para a morte do tecido cardíaco, para infarto. Eu acho que não adianta cuidar só do corpo, o negócio tá falando, tem que cuidar dos dois, da mente e do Exato, corpo. tem assim, Porque não é adianta. fundamental. A É mente acho que é fundamental. o que liga tudo. Tanto que tem a, se você der morte cerebral, não tem que fazer mais nada. Verdade. Não adianta o corpo É, tá bem. para você continuar vivo, agora alguém que faz para você, Falando Não né? nessa adianta Se o não questão for corpo aí tá cuidar, bem, se a mente foi. Realmente. Falando nessa questão aí da herpes, por exemplo, na minha faculdade, eu nunca tive herpes na vida. Na época do TCC, eu fui perseguida pela minha professora de TCC. Porque ela via eu fazia um monte de coisa e ela achava que não tinha possibilidade de eu estar fazendo meu TCC. Aí ela ficava achando que eu tava pagando alguém pra fazer. Só que eu tava fazendo de madrugada. Mas eu fazia faculdade de manhã. Aí eu treinava quando eu saía da faculdade, ia pro meu estágio, que era lá na obra do aeroporto, saía de lá às 7 horas e abria um espaço da Herbalife que eu tinha na academia. E ela treinava nossa, de noite. E ela me via lá nesse espaço, ela ficava, não tem horário de você estar fazendo esse negócio. E ela começou a me perseguir de uma forma que, sabe, dá vontade de atropelar ela na rua, do tanto que ela me infernizou nessa faculdade. E eu começou a manifestar no meu corpo, aí saiu herpes na boca. Aí meu irmão tem, desde criancinha. Sempre que ele fica muito nervoso, aí ele falou, não, agora você vai ver direto, vai dar. Nunca mais deu, só deu nessa foi um época. momento de Foi. muito Minhas desgaste, costas, né? deu uma mancha nas A minhas faculdade costas. de arquitetura dá muito desgaste. É um É. desgaste emocional gigantesco. A arquitetura ela tem muito trabalho para casa. Eu levei muito a sério aquele negócio. Tinha um professor meu que falava assim, o povo falava, mas não tem tempo. Eu falava assim, o que você faz de meia-noite às 6? Vai estudar. TCC. Eu levei muito isso ao pé da Mas letra, tem- era a hora que eu estudava. Gente, porque assim, a faculdade de arquitetura ela dá muito trabalho para casa. Trabalhos longos para você fazer em casa. Então, esse é o problema. Não é só ali na faculdade, fez a aulinha e vai embora, não. Você tem trabalho, são trabalhos que demandam 2 dias, uma semana, Um mês. um mês. O TCC mesmo é o ano inteiro fazendo. É muita coisa, é muita coisa. Graças a Deus eu tive sorte de formar na pandemia. Eu não tive que fazer um monte de coisa, porque tava na pandemia. Então, maquete física eu não precisei fazer física, né? Só a virtual. Na minha época ainda era tudo à mão. Não tinha Não, mas nada na minha época digitalizado, também era? Só que. Não, tinha coisa digitalizada. Mas tem a maquete física, tem o trabalho, tem o caderno que tinha que fazer. Nada disso eu precisei fazer, porque tava na pandemia. É para você ver, você tá falando aí que a faculdade de arquitetura é muito desgastante, né? E talvez, se você tivesse um tempinho para cuidar mais do corpo, a mente ia ficar, você sofreria menos. Sim, sofrimento que eu tô falando psíquico. Uhum. Não que você adoeceu mentalmente, mas você poderia ter enfrentado a barra menor se tivesse tempo É, por para isso que eu cuidar não- mais do seu corpo. Por isso que eu não abria mão de fazer academia, de treinar, e aí a professora ficava louca, né? Tipo, como que essa menina tá tendo tempo de treinar? Ninguém Sim. É muito tem. cansativo. Mas eu não Tem- sabia que eu ia enlouquecer. Cuidar do corpo é tão hoje, Hoje tá essa tendo muita gente que tá dando aquele burnout. Como é que fala? Burnout. síndrome de burnout.
Porque tá sobrecarregando muito, né? Tá ficando muito cansado mesmo, exaustivo, tanto o corpo quanto a mente, tudo. Sim, burnout é uma coisa muito. É uma consequência de você trabalhar demais, Exaustivo, você tá né? se Assim, exaurindo. mas sempre tem uma neurose por trás. Porque. Por que que essa pessoa trabalha tanto? Ela tem algum desejo, uma motivação desordenada. Todo Que não excesso Fala funciona. faz uma falta, né? dela querer Isso. pegar tudo pra ela, você fala dela a querer abraçar tudo. Sim, mas assim, não, é muito variado as causas. Você pode, por exemplo, pegar Ela tem uma gula por trabalho, né? Isso, Tudo que tem eu uma falo que tem pessoas assim no trabalho, né, que trabalha muito, não é que trabalha é muito, que ela claro, se né? delega tudo, no caso, Que né? ela não Beleza, consegue terceirizar nada, que ela quer fazer tudo ela mesma e mas tem só. gente que Mas precisa, isso e tem gente que e precisa também. Você pega ali, por exemplo, imagina uma mulher que ela já casou duas vezes, ela tem três filhos, dois filhos com um com o outro. Os três filhos têm menos de 3 anos, ela mora numa cidade grande, ela trabalha de fazenda diária. Os dois pais, né, os dois ex-maridos dela nunca mais apareceram. Ninguém sabe, tem nem como prender eles, que às vezes não tá nem no mesmo estado, Ah, sabe? sim. E, e ela vem de uma família pobre, ou seja, ela tem que se virar. Então, assim, nesse caso ela se delega porque, na verdade, é a vida que está delegando para ela, né? Uhum. Essa pessoa, ela está muito vulnerável, está muito susceptível É uma a uma síndrome de necessidade. burnout, isso, por uma É uma necessidade. necessidade. Agora, tem, tem assim, voluntariamente você, aí sim, se você querer abraçar as coisas, aí vem essa neurose, entendeu? Por que que eu tenho que fazer isso tudo, né? A pessoa cria uma meta ali, assim, nossa, Uhum. eu tô casando agora e daqui 5 anos eu quero ter a minha casa própria, eu quero dar um carro que vale mais de 100 mil reais para minha esposa e eu quero ter um também. E no sexto ano a gente faz nosso primeiro filho. E foi uma Pra neurose que você ele criou, ver, assim, né? ele não precisa, né, assim, não vai acabar o mundo se ele não conseguir nenhum dos carros, se ele não tiver a casa própria, o mundo não vai Uhum. acabar, né? Mas ele colocou isso para ele. Eu trabalhei com vendas e vendas é exatamente isso daí. Meta, né? Não, e você tem a meta do seu trabalho, mas você tem a sua meta pessoal. Você cria uma meta pessoal, exatamente essa que você falou. Isso. Então, eu trabalhei com muitas pessoas assim, né? Que venda é um ambiente muito competitivo. É um ambiente que é muito complicado, assim, você fazer amizade e tudo mais, porque é um ambiente muito competitivo. Mas eu sempre fiz amizade com todo mundo, porque, igual eu falo, a gente tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho. Mas eu via muito isso. Uma competição tão grande, uma necessidade tão grande de atingir a meta pessoal da pessoa, Às vezes que ela acaba até ferindo algum valor, sobrecarregava. alguma coisa assim, Eu tinha acaba sendo até imoral amigos, às vezes para tentando desmerecer o outro para eu tinha amigos bater que a não meta. ia para um barzinho com a gente, tipo assim, mesmo que fosse, ele saía em 1 hora porque ele tinha que trabalhar, e isso era sempre. Aí eu falava pra ele, falava, tá, eu sei que você tem uma meta, mas você quer, onde você vai gastar esse dinheiro que você tá ganhando? Porque você não para ver sua família, você não para ficar com seus amigos, você não não para em casa, você não almoça, não Uhum. janta. Ele não almoçava, não jantava, eu ficava, gente. Calma, ele ganhava muito bem, né? Eram dois lá, né, que ganhavam assim muito, muito bem. Mas então, o que que você fazia com esse Pois dinheiro? é, Onde você ele criou curtia? uma neurose, né? Você lembra daquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade? sim, Bonito aquele filme, né? é o que ele sai vendendo a máquina, Um né? aparelho de raio-x novo, Sim. né? E depois ele tenta virar corretor e consegue, corretor de imóveis lá, corretor Ele da tem um Bolsa de filhinho, Valores. né? Ele tem um filho, ele era É muito pobre, lindo aquele filme. a esposa separa dele e deixa o filho com ele, né? Tem que dormir, passar a noite no banheiro do metrô, né? Assim, só que é engraçado, assim, tem umas coisas que, por exemplo, aquele caso lá é um caso verídico, né? É uma história real daquele Ah, filme. é? É, um, é,
É um cara que abriu a própria corretora dele depois. É um sucesso financeiro gigante o dele. Mas por que que um cara igual ele não deu um burnout? Eu acho que porque ele não tem genética para ter burnout, síndrome de burnout. E também porque ele tinha uma Como assim, A genética? motivação, né, no a filho. motivação. O filho dele permitia que ele tolerasse todo aquele desgaste, né? Então, como assim você fala genética? Tem gente que tem Olha, genética todo- pra Predisposição ter genética, Ah, né? predisposição olha, eu não pra vou te ter- falar todos, mas praticamente todos os diagnósticos psiquiátricos, a gente já sabe que tem uma influência genética gigantesca. Tanto que a gente se fala informalmente, não deprime quem quer, deprime quem pode. Como assim? Às vezes, seu gato vivia com você há 5 anos, morre e você deprime. E às vezes, seus 4 filhos foram assassinados na sua frente e você não deprime. Por quê? Uma das respostas desse porquê é genética. É porque eu tenho as alterações genéticas, a do gatinho que deprimiu, ela tem uma genética que predispõe ela, dependendo do que acontece com ela, a desenvolver uma síndrome depressiva. Entendeu? Agora, às vezes você toma pancada em cima de pancada da vida e a pessoa é resiliente. Não estou falando que é só genética, mas ela certamente ela tem uma genética é, privilegiada nesse sentido, nesse quesito. Às vezes ela tem uma genética toda ali zoada para ter qualquer tipo de câncer, mas está protegida da deprê, por exemplo. Entendeu? Entendi. Você falando aí dessa questão, né, do filme aí que o Will Smith lá tinha a motivação, né, que era o filho. Eu penso muito assim no que a Melissa tem feito comigo, porque eu era uma pessoa completamente inconstante. Depois dela, eu criei uma disciplina, sabe, que nem eu me conheço, assim, até meu pai fala assim, Sam, parece ser outra pessoa. Virou gente, tá parecendo adulto agora? Assim, Nossa, eu sempre soube o que eu queria e sempre corri atrás das coisas que eu queria, mas eu tinha muito esse negócio de desmotivar no meio do caminho, sabe? Então, se aquilo não estava me dando o prazer que eu queria, eu desistia. E, por exemplo, um treino. Você tá ali treinando 3 meses, ainda não viu resultado nenhum, aí eu ia fazer outra coisa, eu já não queria continuar na academia. Você queria estar fazendo alguma coisa, mas você e não viu o ficava sempre resultado. mudando pulando de um pro Mas a outro e pro outro. ansiedade acho que também. Ma- Mas aí depois da Melissa, cara, eu posso estar. Pra mim virou um inegociável questão de saúde física, porque eu vejo tanto que eu fico bem mentalmente quando eu tô praticando atividade física. Meu remédio TDAH fica ali, ó. Passa 5 meses na gaveta. Antes eu tinha que tomar todos os dias, senão nada fluía. Agora eu me comprometo com as coisas, sabe? Eu tenho que fazer e pronto, não vou deixar para depois. Não só em relação à atividade física, né? Mas a tudo. Igual eu fiquei esses dias sozinha, sem babá, sem nada. E eu tenho essa realidade de que eu que cuido da minha filha. Não tem ninguém por nós. Então, eu tenho que trabalhar, cuidar da casa, cuidar de todas as coisas, mesmo bem ou não. Mas eu não negociava a academia, sabe? Aí teve até um dia que eu cheguei aqui na loja, eu tô exausta, eu fui dormir ontem, era quase 3 horas da manhã, arrumando casa, mas falou assim, também, de manhã você tá na academia jogando tênis, não sei o que lá, para com isso uns dias, até você... Eu falei, não, isso eu não negocio, porque eu preciso estar saudável, mentalmente, porque senão não vai adiantar nada. Aí eu não vou ter nem disposição pra fazer isso. E realmente, depois que eu comecei a cuidar da minha saúde física, meu mental, sabe, deslanchou, melhorou demais. Tanto que você não sente falta do remédio. Não sinto. Né? Faz muita diferença. Tem um livro que não dá para falar só no livro, né? Tem eu estou na dúvida aqui se ele era psiquiatra ou se era psicólogo. Se não me engano, ele era austríaco, Viktor Frankl. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. Nossa. A esposa dele morreu, os pais dele morreram nos campos. O livro é muito doído, assim, você chora lendo o livro. É um livro pequeno. O livro se chama Em Busca de Sentido. Um dos motivos do livro ter esse nome é porque ele narra lá que, assim, muitas vezes
os presidiários, assim, era um tormento físico e mental, né? Era uma tortura física e mental constante. Eles tinham pouquíssimas horas de sono, pouca proteção ao frio. E tinha uns que, assim, quando tocava a buzina lá de madrugada para acordar todo mundo, tinha uns que não se levantavam. E no começo, os guardas iam lá e batia neles, vai levantar, você vai trabalhar. Mas depois de um certo tempo, os próprios guardas, eles já paravam de bater, falavam assim, não preciso bater nesse cara. Isso aí é lixo, é lixo. Essa pessoa não levantava mais, ela morria. Nada que você fizesse ali com ela, qualquer estímulo, ela não se levantaria. E passava, assim, em questão de minutos ou horas, ia lá, o coração não estava batendo mais. Ele fala que a busca de sentido é justamente para você se manter vivo. Essas pessoas foram expostas a tanto sofrimento psíquico e físico, e foi perdendo tanta esperança do que tinha antes de começar aquele tormento, que acabou o sentido de viver. Desistiu de viver, e ele não se enforcou, sabe? Não tomou nenhum veneno, não agrediu o próprio corpo para morrer. Ele simplesmente desistiu de viver. Nossa. E desistiu e conseguiu parar de viver. E isso não é só um ou outro, assim, ele ficou, assim, foi 4 anos preso, assim, ele testemunhou isso para ele colocar, assim, o suficiente para ele colocar no livro. Aí ele fala que um principal motivo dele não ter sucumbido foi porque ele nunca esqueceu de tudo que dava valor à vida dele. Mesmo, assim, em momentos de você ficar dias sem comer, sentindo frio, o pessoal dormia junto um do outro, assim, igual cachorro, assim, no frio, um monte de cachorro. Eles tinham pouquíssimas horas de sono, tinha que trabalhar, assim, às vezes o trabalho era pegar uma pedra e ficar, assim, o dia inteiro arrastando essa pedra sozinho, uma baita de uma pedra, até chegar num certo ponto. Quando você conseguia, o guarda falava assim, agora eu quero que você arraste essa pedra pro mesmo lugar lá de onde você tirou. Sabe, assim... E ele também foi submetido a esse tipo de trabalho, mas ele não desistiu de viver. Então, assim, sempre a motivação ajuda a gente. É verdade. Eu acho que, igual ela falou que a academia, para ela é importante, né? Eu sei que a academia é importante para a saúde, mas pra mim não é uma motivação que me deixa feliz, não. Mas pra mim não é só academia, qualquer atividade. Não, mas você falou física. que é a academia que faz bem pra sua mente. Não, uma academia, correr, Pra mim jogar não faria bem pra tênis. minha mente, porque eu vou no puro ódio. Eu faço academia no ódio mesmo, porque eu sei que faz bem pra minha saúde. Mas não é algo que eu gosto, Mas sabe? trabalha a mente sem ser percebido. Não trabalha a minha mente porque eu não gosto, no caso. Mas assim, eu sei que eu tenho que achar alguma coisa que eu goste realmente, que seja algo prazeroso pra eu poder trabalhar a minha mente. Mas eu sei que tem que estar, assim, é saúde, academia Eu é saúde, discordo um exercício pouquinho de físico você, é assim, saúde. eu acho que você... Mas eu odeio academia. Certo. Mas você sabe, eu acho assim que você ainda não conseguiu, no seu imaginário e na sua imaginação, contemplar todo o bem que isso pode promover. Não, eu sei Sabe que faz assim, bem você saber, fisicamente, pois é, saber é uma coisa, imaginar é outra. mas gostar é difícil. Então, mas deixa eu te falar, eu Mas não você gosto ama de ir pra Difícil pra academia. caramba. Eu, por exemplo, eu não gosto. Eu quero Eu- chegar eu não na gosto parte do- de falar, eu amo ir pra academia, Não. eu Não, sinto mas eu falta. não gosto Eu de acho academia. bonita a pessoa falar assim, eu sinto falta de... Quando eu não vou, eu fico triste. Eu quero ser essa pessoa. Então, eu quero mas olha, chegar pra você lá, ver, mas eu não gosto. eu particularmente, eu Falta odeio as músicas que tocam na academia. Eu detesto a trilha sonora de Dá pra academia. gente... Dá pra Vai lá pro botar fone alemão de então, ouvido. porque lá É, que você toca pode usar galinha um- pintada. Não, Você eu pode usar um fone de ouvido, mas, por eu exemplo... amava fazer funcional na praia, amava. Mas era um funcional na praia, Isso. com o mar. Nossa, eu amava. Eu e Beleza. Pedro acordava às 5 horas da manhã, feliz, pra fazer o funcional. Agora, musculação,
É uma coisa que eu não... Mas é porque gosto você muito. ainda não entendeu que a musculação não é um hobby. Por exemplo, você pratica um esporte por hobby. Agora, a musculação não. A musculação eu faço por disciplina. Eu não Ela gosto. pode ser um hobby também. Se a ela pessoa pode ser. gostar, Mas né? tem Mas gente igual, por que exemplo, faz igual eu por não hobby gosto. Faz, tá? não, tem gente Tem que gente só que gosta ama disso, né? Tem gente que não mesmo, gosta de e outra que- atividade física. Tem gente que vê paixão nisso e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, assim, se você acha que você deve ir para a academia, né? Se você acha, ó, eu tenho que ir, porque eu sei que esse é um excelente caminho para cuidar da minha saúde, né? Da saúde do meu Da corpo. saúde. E, mas quando você vai, você fica assim, Contando os minutos pra acabar. isso. É porque você tá quando você tá lá, você tá esquecendo do porquê que você foi. Eu conto, Entendeu? e eu conto quantas faltam. Tipo assim, falta 3. Será que dá pra pular uma? E aí eu saio da hora. Eu já fiz muito isso. Claro que assim, com personal, você é muito motivado, né? Porque tem uma pessoa ali te motivando. Deve ter, você fica mais disciplinado quando você tem um Não, personal. a academia eu não faço mais sem personal, não. Porque eu não vou, eu não gosto. Eu gosto de Ah, mas com atividade. personal é eu muito... gosto de atividade. você tem uma de pessoa ali que movimento, depende de que você, são que várias tá te pessoas esperando. fazendo. A disciplina é mais fácil de manter. Mas é Isso. por isso que eu faço com o personal, porque realmente eu não gosto. Só porque eu sei do bem que ela me faz. Quando eu fiz também com personal, aí, na verdade, a academia era... Ficou essa menos, Ah, fica bem menos. menos desagradável. Bem menos, porque você não tem como você contar quantas faltam, até porque você nem tem um papel pra você saber quais exercícios você faz. Ele que vai te falando, então você nem sabe quantos que faltam, então é mais fácil. Mas, mesmo assim, tipo, eu ia, gostava muito de ir, faz bem pro corpo, mas falar que ama ou que sente falta. Eu sinto falta de ir pra Mas eu academia, quero no achar caso, só um no esporte sentido que de faça bem, realmente. se eu ficar 3 dias sem ir, por exemplo. Eu não vou sentir falta de ir para a academia, vou sentir falta de estar me cuidando. Entendeu? É porque você colocou outra motivação, né? Você entendeu que faz bem pra você Isso, e aí essa é a perfeito. sua motivação. Perfeito. É isso Preciso aí. focar nisso também. Isso, Vou exatamente. pegar esse, vou Você focar tá- nisso, faz bem pra Você mim. tem que mirar, E eu tenho que me mirar sentir mais fazer- alto. É. Entendeu? Por exemplo, você vai. Não, provavelmente você não tem nenhum problema de saúde, mas você tá pegando sua filha no colo, né? Sua filha pequenininha. Eu tenho tendinite nos 2 Tem. braços. Aí, ó. Mais um motivo. Só porque tô pegando 7 quilos todos os dias. Então, aí, ó. E a Então, tendinite assim, foi de fraqueza. você vai ver que vai te ajudar bastante a cuidar da sua filha, por exemplo, entendeu? Aí, por isso que eu falo assim, você tem que escolher mirar mais alto. Eu fui no ortopedista, ele me deu... Te deu um sabão. E é muito Uma engraçado, lavada. né? Porque a maternidade Ele falou, isso aqui é fraqueza. Olha aqui, ainda pegou o braço Aí. do Pedro. Aí, tá vendo? Você tem O que Pedro tava fazer- junto, ainda pegou o braço do Pedro. Tá vendo? Isso aqui, ó, ele tem força. fazer aquele Ele tem força aqui. com o Você não pezinho tem. Olha aqui fazendo. o tamanho do seu... Ele... Mas te você vai humilhou. descobrindo, sabe? Assim, ô, Jéssica, você vai descobrindo coisas que te ajudam a aprender a gostar. Por exemplo, o Miguel tá com 14 anos. O Miguel é bem mais alto que eu já. Hoje eu acho bom ir eu e ele treinar. Vamos nós dois pra academia. Eu gosto de ter companhia, eu acho que facilita muito. Pois é, assim, então, Te dá isso é uma muita coisa assim, ó, motivação. eu continuo não gostando de ter que ir lá. Apesar de de ver muito amigo lá, tudo mais, eu gostaria de ter uma academia em casa. E eu não tenho, tá? Mas acho que em casa Eu gosto. Eu tenho um pouquinho de coisa pra treinar em casa mas tem e que eu ter faço. disciplina. Em casa tem que ter Então, mas a disciplina, assim, por que que você faz? Por que que você é disciplinado? Esses É porque tempos eu acho atrás que ela ficou... ainda não chegou no tempo que ela precisa se Isso. cuidar, Mas porque é- só depende, tipo assim, isso só depende Mas de nesse você, por exemplo, caso- até na questão, eu coloco muito na questão da maternidade, porque antes eu fazia por estética mesmo, porque eu quero ficar com um corpo bonito. Agora não é esse o sentido. Agora é mais alto o Agora eu objetivo. penso na Melissa, sabe? Eu falo, cara, só tem eu pra cuidar dela. Eu preciso estar emocionalmente bem, eu preciso estar com a minha imunidade boa, eu preciso estar com tudo bom, senão eu não vou conseguir cuidar dela. Isso. Entendeu? Às vezes eu preciso passar a noite inteira acordada com ela. Então, a academia,
os jogos, tudo vai te dando uma resistência, uma saúde. Capacidade de tolerar que adversidades. você vai entendeu? conseguir. Não, mas nesse caso não é por conta disso, porque nem escritório em casa eu gostaria de ter. Porque eu gosto de sair, de ter aquela rotina de, principalmente escritório em casa, não teria de jeito nenhum, porque você passa do horário, você na arquitetura você passa muito do horário. Não, mas isso eu também não Facilmente consigo. você Escritório pega em o casa. computador e você vai embora, você não vê o tempo passar, porque você entra ali naquela dimensão ali e esquece do horário. Uhum. Então, eu nunca teria escritório em casa por conta disso, porque eu preciso sair de casa. Tanto que foi isso uma coisa que a gente falou muito com a minha sócia na época, a gente montou o escritório por conta disso. Porque eu falei pra ela, não consigo ter escritório em casa, não dá. Eu preciso pôr a roupa, sair de casa e entrar, agora estou trabalhando. Isso Então, a faz bem. academia pra mim seria a mesma coisa. Teria que ser fora de casa pra eu realmente sair e ir na academia, me dispor Mas você aí. vai chegar lá. Um dia eu vou voltar aqui e você vai falar assim, ó, tô adorando ir pra Não, academia. eu preciso ir, por conta até do braço, de tendinite. tudo, eu tenho que ir. Eu só não tive tempo ainda, tô me organizando minha vida. Minha filha tem 7 meses, né? Eu não tô... Eu vou usar o filho ainda. Ainda posso usar o filho até 1 ano. Diogo, agora mudando um pouquinho de assunto. Conta aí pra gente como que foi sua conversão, porque você era ateu, não era? Era. Você se importa de falar disso? Não. Conta pra gente como Eu não- que foi o... Eu virei catequista, chamado. né? Eu virei catequista, não tem como eu me importar de falar disso, não. Mas acho tranquilo falar, bem, bem de boa mesmo. Só que a minha conversão foi demorada, porque meu ateísmo foi muito demorado, foi a vida inteira, né? Ah, você era desde criança? Desde criança. Eu ia até te perguntar se era por conta da faculdade, porque Não, tem coisas não. que... Antes de ter 10 anos de Principalmente os idade, livros de filosofia que você vê muito, você tinha visto muito, você falou, né? Eles mas Tende muito os a livros isso. de filosofia eu via lá em casa porque meu pai lia, né? Por exemplo, meu pai é ateu. A Eu minha acho discussão Sua com mãe ele também é? Não, minha mãe é católica. Só que, assim, a vida inteira eu tinha uma pergunta. Quando. Até hoje, né? Todo mundo gosta de ficar. Todo mundo, fala todo mundo. Muita gente gosta de hoje postar, né? Assim, quando vê uma paisagem muito bonita, fala assim: eu te vejo em tudo, vejo em né? Eu te vejo em tudo, como se estivesse falando com Deus ali. E eu nunca tive esse feeling, nunca Sério? tive, nunca. Para mim era assim, Nossa, eu sempre fui muito espiritual. para mim assim, a natureza tá aí pro homem, né? E Mas você pensava muito assim, que a natureza, cientificamente falando, ou você... já na adolescência, sim. Mas assim, eu não tinha eu não tinha essa admiração, por exemplo, da natureza, com paisagem, sabe? Só, mas não é que eu não gostava, simplesmente era para mim Tá aí. existe o mundo e eu vivo nele, pronto, e vou vivendo. Você não parava pra pensar, Pra né? admirar. Como foi? Eu era muito sistemático com justiça, mas muito mesmo, muito, desde molequinho assim, por isso que eu falei, desde antes dos 10 anos. E aí eu escutava, eu tinha, eu nunca conheci meu avô paterno, que ele faleceu, meu pai tinha 18 anos de idade. A minha avó paterna morava em Minas, mas sempre tive contato com ela. Ela era cristã, não era católica, mas era cristã, muito devota também. E do lado de cá tinha minha avó e meu avô, que quando não estava em casa, estava dentro da igreja católica. E aí eu escutava essas histórias de que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu via umas coisas ruins acontecendo. Então, por exemplo, uma criança sofrendo, uma criança com câncer, e eu ficava assim, Eu rapaz, esse vejo trem isso. tá errado aí, né? Assim, não bate. Deus é bom o tempo todo, com todo mundo, Deus ama todo mundo, mas deixa, assim, permite esse tanto de sofrimento. Isso era o que me revoltava pelo. Então, assim, eu só tinha um conceito de Deus, que é esse conceito cristão, mas era um conceito muito superficial. Sabe? Meus avós, minha mãe, ninguém me catequizou direito. Minha catequista da igreja não catequizou direito, a gente só ficava conversando lá,
nem dava moral o que ela falava, infelizmente. E assim, então o que eu tinha de conceito de Deus era só o que eu ouvia de tabela, né, dos adultos. E o que eu ouvia de tabela, infelizmente, é o que se ouve até dentro das igrejas hoje, em algumas, né? Sim, Deus é bom o tempo todo. E aí, quando você ia conversar um pouquinho mais, mas se Deus é bom o tempo todo, por que que tanta gente sofre sem merecer sofrer? E isso, então assim, Isso então aí. para mim, assim, se existisse Deus, só existiria esse Deus cristão superficial. Eu só escutava mais ainda de tabela, bem por alto, que existiam outras religiões. Aí, a gente é maioria, né? Então, os outros devem estar mais errados ainda. Pensava assim. E eu lembro que eu já tinha uns 14 ou 15 anos. Aí eu não tinha vergonha de falar que Deus não existia, porque existe até uma escola de filosofia grega, que é a do epicurismo, que era baseada nos ensinamentos do filósofo Epicuro, ou Epicuro, que ele sempre falava isso, assim, ó, se Deus existe, Deus não é. E ele acreditava que Deus existia. Mas ele falava assim, que na verdade ele era politeísta, e falava assim, os deuses existem, mas os deuses não estão nem aí para nós. Então, e ele falava que justamente por conta de tanta injustiça que acontece e que poderia acontecer e que acontecia, era impossível ter um Deus criador bom, bondoso, né? E eu colei nessa fita aí, né? Assim, não conhecia a filosofia do Epicuro, não, mas eu pensava igualzinho ele. Então, eu pensava até um pouco diferente no sentido que para mim não existe. Para mim existe o ser humano, a fauna, a flora e a terra, o fogo, o ar e a água. Pronto. Beleza. E eu sempre tive muito senso de justiça. Não vou nem falar senso de justiça, mas assim, ver alguém sofrendo, dependendo do sofrimento, me causava uma angústia, nossa, assim, às vezes dá náusea, sabe? E aí, eu não sei se era uma reação, eu ficar nervoso com isso. Então eu falei assim, olha, não rola não, esse aqui não existe. Não existe, não dá. Ou ele existe, ou não é bom. E com o tempo, eu ia só reforçando, era que nem existia. Eu só via coisas naturais acontecendo, né? E aí, beleza. Eu, aí eu comecei a estudar ateísmo justamente para discutir com quem não era ateu. Quase igual lá o Augusto Cury, que o Augusto Cury, mas na verdade ele começou foi a ler a Bíblia para provar que Jesus não existia, né? É mais ou menos nesse rumo, só que a direção do estudo dele foi diferente, né? Ele foi estudar o que ele era contrário, eu fui estudar o O que que você era era a a favor. favor, né? Então, por exemplo, meu pai tem um livro lá do Michael Onfray, chama Tratado de Ateologia. Se eu não sei nada, se eu não sei o básico de teologia cristã, eu vou engolir aquelas palavras ali como uma verdade absoluta, sabe? E aí, eu comecei, a filosofia também me fez, além de fazer a pós-graduação de psiquiatria, ela também me fez questionar muito, assim, A existência de Deus? não na verdade, a fé dos outros, me fez questionar a fé dos outros. Eu começava a pesquisar umas coisas assim na internet, quantos ateus tem no mundo, quanto por cento da população que é ateia, sabe? Essas coisas. Você acha que a filosofia te afirmou mais? Não, 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 não. Na verdade, assim, estudar filosofia me fez ser mais questionador, entendeu? E aí eu parei de ficar contestando os outros e passei, vou jogar pra mim, vou me contestar. Então, por exemplo, quando eu vi que 90% da população mundial tinha alguma religião, eu pensei assim, eu vou ser humilde. Porque eu não me acho um gênio.
Na verdade, eu acho assim, bem razoávelzinho mesmo ali, minha cognição. Não me vejo, assim, não me acho um retardado, mas eu não me acho, assim, se fosse para escolher entre um retardado e um gênio, eu acho que eu tô muito mais próximo do retardado do que do gênio. E aí, assim, vai, será que 10% então do mundo é mais inteligente que 90%? E o número é muito grande, né, de gente. Ah, não, eu não me vejo assim, não. 10% mais, assim, no grupo dos inteligentes. Nunca fui, ué. Eu sempre era um, ou mediano ali na escola, ou ficava de recuperação. Não, tá errado. Aí eu comecei a estudar ou discutir com alguns amigos. Tem um amigo meu, Dr. Miguel, lá de Mineiros, psiquiatra, trabalhava comigo na regulação do Estado. Esse cara, as nossas discussões, se Deus existia ou não, nos bares depois do plantão, tá? Um abraço pra você aí, Miguel. Esse cara tem muita influência na minha conversão. Muita, muita mesmo, no Ele era sentido. Imagina as cristão. conversas Ele é depois cristão, do ele plantão é. no bar com cerveja. É, ele é católico, assim, a família dele toda católica, e ele é um cara muito estudioso. E assim, todas as perguntas que eu fazia quando eu ia discutir com qualquer cristão, e eu ganhava os debates, e aí até uma amiga uma vez falou assim, não vou discutir isso com você não. Que eu perguntava umas coisas, eu falava, eu não sei te responder, mas eu tenho fé. Sempre parava nisso, mas enfim, o Miguel então, eu querendo saber das coisas, e aí eu admirava ele, assim, como do ponto de vista intelectual, e ele me respondia o que eu Você escutava tinha. meu pai perguntar, os questionamentos que meu pai fazia, que eu também fazia. E aí ele me respondeu quase tudo. Foi daí que eu, assim, Começou a ter do ponto curiosidade. de vista intelectual, que despertou minha curiosidade para estudar a parte de lá, né? A parte Você que nunca parou, ele nunca sempre teve resposta para todas as perguntas? todas, todas. Teve uma só, que não convém eu falar aqui, que até eu assim, depois que eu me converti, que já tem 3 anos que eu me converti, até hoje eu tenho uma resposta parcial. O dia que eu tiver, eu falo, ela eu publico. Eu acho que eu nunca vou ter. É, mas assim, aí quando ele me deu essas respostas, eu falei, cara, isso não é dele. O Miguel também não é um gênio também. É um cara inteligente, mas também não é um gênio, é um cara normal. Isso deve estar escrito em muito lugar, tem muita gente que acredita nisso, assim, que estudou, que filosofou, que refletiu, que meditou sobre isso, que deve ter discutido, porque isso é uma coisa mais que milenar, né? É. Entendeu? Então, assim, gente, é uma coisa que o cara pisou aqui. É uma coisa que eu vi depois, assim, alguns ateus, historiadores ou filósofos falando que Jesus Cristo havia existido sim. Isso foi uma informação que me pegou muito, porque até então eu falava assim, cara, não tem registro histórico. Mas não é que não tinha, é porque na escola Não não falava. fala, né? Eles não querem contar isso lá. Aí, quando eu vi muita gente assim que se diz ateu, a pessoa se diz, não, eu sou ateu, mas eu sei que a pessoa, o homem, existia um homem chamado Jesus Cristo, lá no Império Romano, né? É, o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, um carequinha barbudo, uma barba branca, ele é muito inteligente, eu gosto dele, e ele é ateu. Uma vez ele, numa entrevista, ele falou assim, olha, se Jesus Cristo não existiu, houve um delírio coletivo sobre ele, então. Porque muita gente escreveu sobre ele na mesma época, assim, e em vários lugares. Uhum. Mas lugares, assim, conectados. Sim. E isso me pesou também. O Pondé falar que o cara existiu. Meu amigo agora tá me dando respostas, né? Aí eu ficava, né? Voltava essa dúvida de criança. Mas se existe, não é tão bom, não pode, não, tá errado, tá errado. Até que quando eu fui conversar com algumas pessoas já que eu respeito muito como não na profissão, mas
na vida pessoal mesmo, né? Pessoas idôneas que tinham um certo estudo. E aí me apresentaram o Santo Agostinho, assim, a teoria, o que que é o mal? O mal é a privação de bem, não é um outro ser antagônico, é uma pessoa que é filha de Deus também, mas que escolheu desobedecer. E aí eu fui estudando, pecado original, tudo mais. Então eu já estava assim, muito. Começou a fazer sentido a bondade de Deus. Aí eu fui entender qual que era o primeiro conceito do que é bom, do que é bem, é o bem, o que é o mal. Porque hoje, quando a gente fala assim, bom é fazer, é ser carinhoso, é ser bonitinho, né? Mas não, assim, isso foi uma coisa que virou muito minha chave. Quando eu entendi, quando eu aprendi, entendi não, quando eu aprendi que bondade, bondade é um ato de amor. Um ato de amor é bondade. Tá, mas explica o que é amor. O que é amar? Não é sentimento. É você gastar de você para o outro. Amar o próximo. Isso. Então, assim, aí eu comecei a entender. Ah, tá, então beleza. Mas ainda assim, tem muita coisa ruim que não precisava acontecer. Até que eu estudei um pouco de Santo Agostinho, discuti um pouco. O cara viveu acho que no século 3 ou 4 depois de Cristo. Até que eu me convenci, falei, olha, realmente, agora a teoria me convenceu. Mas eu ficava muito instigado com a prática. Mas eu não vejo a vida de quem crê diferente da minha, no sentido de coisas boas e ruins acontecer. Tipo assim, não, beleza, bonito isso aí. Tá, eu falaria assim, na época eu poderia falar assim, Sam, ó, você tá de parabéns por ser cristã. Tá muito legal. Tudo que você acha que tá certo, eu também acho. Eu acho também, assim, que não, você não deve sair se deitando com todo mundo, que tem que ser casto, sabe, assim, você não pode, você tem que saber escolher uma pessoa pra você dividir a vida, que você não deve roubar, que você não deve matar, que você deve honrar seu pai, você deve honrar sua mãe, essas coisas. Mas eu concordo com isso tudo sem crer no seu Deus, sabe? Chegou um ponto que eu falei assim, rapaz, se todo mundo fosse cristão de verdade, o mundo era muito melhor. Pensei, tem isso até Você não hoje. teve um encontro assim de. Não foi uma coisa assim do dia pra noite, você foi estudando e Minha transformando. conversão demorou mais ou menos uns 2 anos. Essa Você história foi foi mais ou menos um É muito porque, Foi porque assim, estudando alguns que eu mesmo. já escutei, geralmente a pessoa, tá em alguma coisa assim, foi levado pra uma vigília, ele lá sentiu Não, tocado, nunca. né? Até hoje eu nunca senti nada. Até hoje eu nunca senti nada. Nada, 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 nada. Foi muito assim. Tanto que Consciente, quando eu me né? converti, que eu fui conversar com o padre uma primeira vez, eu pedi pra ele, falei, olha, eu sei que Deus existe, mas eu não tenho fé nenhuma. Eu vim aqui pro senhor me ajudar na fé. Não precisa me explicar nada. Teoria, sabe assim, minha fala como é que me ajuda a aplicar, porque teoricamente já tá pronta. gabaritado aqui já, sabe? Foi uma conversa desse nível. Mas aí eu vi assim que algumas coisas, hoje, fazendo a recapitulação, eu vi que eu não me converti sozinho, que sempre tem gente intercedendo por você. Sim. E quando eu falo gente intercedendo, eu nem vou falar de, para não entrar, não abrir uma discussão de catolicismo com não catolicismo, mas de gente aqui na Terra mesmo. Então, por exemplo, eu eu falei uma amiga, né, que ela não gostava de discutir essas coisas comigo. Na verdade, a gente era amigo quando a gente estava conversando sobre isso. Ela virou minha namorada. Ela era muito devota na fé dela. E a gente terminou bem num feriado, no final de semana de carnaval. Mas E vocês a gente eram era namorado. namorados quando você era ateu, né? Isso. E Mas eu ela- já tava nessa pegada de questionar. Então, assim, a parte teórica, eu já estava na parte, assim, eu quero uma mulher cristã para mim. Eu não acredito em Cristo, não acredito em Deus, mas assim, eu não Tem que- quero a mulher a tem que mulher, ser assim, cristã. pré-requisito, Não tem que o primeiro acreditar. pré-requisito. Essa mulher tem que ter fé em Jesus Cristo para mim, sabe? E aí,
A gente namorou, Pré-requisito dela. e a gente namorou muito Ela não tempo, ficava assim. tentando, não. Hã? Ela ficava tentando te convencer. Não, ela não gostava de discutir comigo, que eu ganhava os debates dela. Mas ela não tentava te convencer, nada? No começo, quando a gente era amigo, a gente se Depois, aproximou por quando conta ficou dessas namorado, conversas, não. inclusive. Não, aí quando tava namorando, ela corria Desistiu. dessas discussões comigo. Corria. E aí, ela. A gente terminou, demorou sei lá, uns 10 meses. E a gente terminou bem no feriado do carnaval. Eu tava muito inclinado a aceitar algum tipo de fé já, quando a gente tava terminando. Minha mãe me deu essa medalhinha aqui, que é a medalha de São Bento, uma medalhinha de ouro. E, e essa namorada, que agora virou ex-namorada, eu não sabia, ela me contou depois. Depois que ela me viu convertido, que ela foi me contar. Falou assim, antes da gente, assim, a gente terminou antes de começar a quaresma católica, né? Mas aí ela já tinha decidido, antes de começar, que começa na quarta-feira de cinzas, a gente terminou no final de semana, no último final de semana, antes da quarta-feira de cinzas. Ela já tinha se decidido que uma das penitências dela era rezar a quaresma todinha para que eu me convertesse. Por isso que eu falo que assim, as pessoas intercedem por nós aqui em vida mesmo, sabe? E eu citei a medalhinha porque essa medalhinha aqui, ela tem cravado as iniciais, uma oração curtinha, que é o seguinte, que a cruz sagrada seja minha luz, que não seja o dragão o meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, beba tu mesmo teu veneno. Amém. Está escrito as iniciais de todas essas palavras aqui em volta da cruz, Sim. né? Isso aqui está escrito em ouro. Assim, o ouro sempre está relacionado, está simbolizado com o reino, né? Então, para mim, isso aqui, eu imagino, eu vi que a palavra tem poder, porque se ela estava orando, orar é falar. Ela não estava só meditando, ela não estava pedindo em pensamento, ela estava falando com Deus para que eu me convertesse. Então, eu vi que foi aí que eu vi que a palavra tem poder, seja para o bem ou para o mal, né? Nesse caso, para o bem. Então, eu acho que essas palavras cravadas aqui que estavam aqui agora comigo, e as palavras dela também me ajudaram a colocar, dar o pontapé inicial na questão, sair da teoria e ir para a prática mesmo, na fé, sabe? Até que chegou um ponto, aí eu comecei a ler umas coisas, nossa, foi muito. Aí a leitura ficou muito louca, porque, rapaz, tá fazendo mais sentido agora que eu creio. Agora que eu tô acreditando, tá fazendo mais sentido. É muito engraçado você falando dessa parte de intercessão aí, tô até lembrando. Eu tenho um casal de amigos, eu trabalhei com o esposo na obra do aeroporto em 2014 e eu fiquei muito amigo desse casal, a gente viajou junto e tal. E até hoje, sabe, eu acho que é o Espírito Santo que traz na minha memória eles são, os dois, né, são ateus e eu vivo orando pela conversão deles. E assim, eu já tenho anos que eu não vejo eles, mas direto... Você continua orando por eles? Continuo orando. Também oro também por um ex-namorado meu que é ateu. Quando a gente começou a namorar, ele era ateu e aí ele se converteu. Começou a acreditar em Deus. Teve até uma época que a gente terminou, ele ia lá na minha avó, todo dia nas férias dele, pedia pra minha avó orar e ler a Bíblia pra ele. Aí depois a gente voltou e terminou de novo. Esse tem 10 anos já que a gente terminou. E ele virou mais ateu do que era antes de me conhecer. Eu fico assim, aí direto eu oro, peço perdão para o Senhor, se eu não fui, né, instrumento, se eu na vida dele, se eu fiz vai atrapalhar, mas se apresente para ele, eu peço direto a Deus, sabe, hoje ele Sim, já tá mesmo que não faz parte da sua casado, vida, né? eu Assim, peço para Deus pela conversão ainda mais, que são pessoas, essas pessoas em especial, que eu sempre oro assim, que são ateus, são pessoas que eu conheço que são muito boas, que têm um coração muito bom. bem intencionadas, Não né? tem sentido eles não acreditarem em Deus, sabe? Não combina, né? Não combina, eles têm que conhecer. Eu falo, Senhor, eles precisam te conhecer, eles precisam viver esse amor, viver essa intimidade. Eu oro direto. Aí, assim, quando eu sacramentei
falando de uma forma bem metafórica, porque o católico, quando usa a palavra sacramentar, é diferente, mas assim, eu sacramentei minha conversão. Eu estava lendo um livro que chama O Banquete do Cordeiro, que é justamente o autor é um americano, que ele era um pastor da Igreja Batista, se não me engano, e aí ele estava pensando em se converter ao catolicismo, ele foi numa missa, e aí, o que ele viu na missa, ele escreveu o livro. O Banquete do Cordeiro é baseado nessa experiência dele como um pastor assistiu a missa. E ele escreve lá no comecinho do livro assim, ó, a visão de uma missa aos olhos de um pastor da Igreja Batista. Então, esse livro foi me dando, eu fui lendo ele, lendo. Não tinha terminado ele, não é grande também, é pequenininho. E, e como era o cara falando da missa, ele estava falando de tudo espiritual que acontecia lá. Eu falei, eita, rapaz, agora me despertou uma curiosidade de ver isso na prática. Porque eu tinha ido na missa quando era moleque muitas vezes, mas tava tudo deletado. E aí foi o seguinte, foi assim que eu finalizei a minha conversão. Estava em Goiânia, estava num plantão da regulação médica lá. Os plantões acabam às 19 horas. E era um dia que estava tendo jogo de futebol, o time do Goiás estava jogando, e aí lá no setor que eu morava ficava super congestionado o trânsito. O jogo era tipo 7h30, então tava tudo assim. E eu falei, nossa, eu vou dar uma contornada aqui. E eu tava pensando assim, eu acho que hoje eu vou nessa missa. Depois do. Eu sabia que tinha missa. Que eu passava na porta de uma igreja que tinha missa todo dia, às 7h30, às 19h30. E aí nesse dia eu tava assim, acho que eu vou lá. Aí na hora que eu cheguei no engarrafamento, eu não sabia que tava tendo jogo. Falei, não, Deus me livre, deixa eu desviar aqui, né? E no desvio eu falei, nem vou nessa missa. Eu sei que na hora que eu falei, não, aqui, ó, aqui tá, parece, essa ruim aqui tá mais de boa pra pegar, pra fugir do engarrafamento. Eu já estava dentro do engarrafamento quando eu vi. A ruinha que eu peguei me fez estar de frente com essa igreja. De frente. E aí eu assim, é um lugar super lotado de carro, assim, não dá pra você achar estacionamento fácil. Parece que Deus Tem tinha a guardado a minha vaga vaga pra assim, você. assim, do lado da parede da igreja. Pois eu, É hoje que é, tá, aí eu, Ian. aí eu desci e eu coloquei meu celular, eu não sei por quê, porque eu nunca tinha feito isso, eu nunca coloco meu celular no bolso da frente, eu coloco sempre no bolso de trás. Nesse belo dia eu coloquei no bolso da frente. Eu não uso carteira. Meu documento, minha carteirinha de identidade que eu uso é a carteira de médico, um cartãozinho, né, durinho. Aí eu cheguei na lateral da igreja e perguntei, porque já tinha gente lá, dá pra você ver pelos vídeos, tinha gente lá. Aí eu perguntei pra um flanelinha. Ô, bom, beleza, boa noite. A missa já começou? Aí ele, cara, começa às 7h30. Olha aí. Tirei o celular do bolso, olhei e falei, nossa, 7h25, me dá tempo. Aí eu fui e falei assim, eu tenho que dar a volta pra entrar lá pela entrada principal? Ou tem alguma entrada aqui de lado? Ele, não, essa portinha é de lado aí, pode entrar por aí. Não, beleza, valeu. Entrei. Então, eu entrei já pela lateral, o flanelinha tava ali na calçada, e eu tava do lado dele, só essa parede separando. Tô lá esperando começar a missa, passou 5 minutinhos, começou a missa, pontualmente, 7h30. Tô lá assistindo, e o livrinho junto, sabe, pra ver a sequência. Falei, rapaz, o cara, igualzinho o cara escreveu aqui. Aí, não sei, uns 10, 15 minutos, talvez, de missa, e eu tava bem assim do lado, gente, da parede mesmo. E o vidro, né? E você não vê lá fora, mas quem tá lá de fora vê. Você vê só um vulto, assim. Aí eu tô lá, assim, olhando pro padre falar, ele lendo a Bíblia. Pô, bate assim no vidro da, Da igreja. da igreja. Bateu forte. Olhei assim, continuei olhando lá pro altar, né? Umas senhorinhas na minha frente, do banco da frente, olhando também, olhou assim. E o cara de novo. Pá, 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 pá.
Eita, rapaz, que isso? Inconveniente. Aí ele chegou de novo mais perto, aí deu pra ver a roupa, não sei se eu reconhecia a roupa, a cor da roupa, e ele bateu de novo. Aí eu fui lá, e no que eu fui ele tava indo também, ele já tava quase abrindo a porta lá. A minha identidade, minha carteirinha de identidade, que era um Cara, cartão, tinha caído lá no pé dele. na hora E que aí você ele tava me viu, entregando. Quando ele me. Aí eu falei, "Ó, muito obrigado, nossa, obrigado, valeu, valeu." Aí voltei pra dentro da missa, terminei de assistir essa missa. E aí na hora que eu saí pela mesma porta. Na hora que eu saí, eu fiquei pensando assim, cara, alguma coisa, alguém tá falando comigo. E eu não lembro se o padre mencionou a tal das metáforas, que Jesus sempre ensinava por metáforas, né? Ou ele falou, ou então eu já sabia que era por metáforas, que ele ensinava muita coisa. Então eu lembrei assim, cara, então Jesus conversa com a gente por metáforas. Me veio esse pensamento ali na hora que eu fui para ao ar livre ali, né? Falei, ele tá falando alguma coisa comigo. Tá falando alguma coisa, o que que é? E aí eu pensei na carteira, né? Eu falei assim, eu entrei sem minha identidade e saí de lá com a identidade de novo. Acho que foi essa a conversa dele comigo. Tipo assim, eu perdi minha identidade antiga e agora Ele já tava te saiu com dando uma uma eu nova vou. identidade. Isso. Eu acho que foi essa. Aí a partir disso aí, tudo começou a fazer mais sentido pra mim. Nossa, muito bom. E aí eu só reforcei, assim, e venho reforçando até hoje o ponto de vista intelectual mesmo, assim, saber mais sobre Cristo. Hoje, assim, nossa, eu achei. hoje é impossível. Eu tenho certeza absoluta. Se eu viver 100 anos, eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais, não vou fazer igual o seu ex, não. Eu não vou voltar mais ateu do que era antes, não. Mas o que eu acho legal que você traz uma percepção, igual você falou, não é só Deus é bom o tempo todo, que é o que todo mundo fala, a maioria, né? Você traz uma percepção mais. Você foi muito a fundo, você traz uma percepção muito, É muito porque me deu uma crise estudiosa. existencial na época, que eu, assim, parece que não me saciava as informações. Que eu acho que é o que você Gente, falou. É, eu acho que isso aí é o Espírito Santo instigando. Incomodando. É ele que Falando assim, eu não incomoda. posso te mostrar pra tudo de falar que eu cara, eu nunca preciso, vi só posso te assim. instigar. E depois você vai lá em 1 Coríntios 2, ele fala que é o Espírito Santo que ele Isso, realiza a obra, ele que vai tocar, ele que vai conduzir. isso. E eu tenho uma. Aqui, ó. Tem um díptico que acabou de chegar. Você falou de primeira carta de Coríntios, né? De Paulo. Minha passagem favorita, eu tenho ela aqui, ó. Tem uma imagem que eu pedi para a IA fazer, mas aqui é a segunda carta a Coríntios 4:18, né? Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E isso é uma das coisas, sim, para mim, quando eu entendi isso aqui, foi A virada de chave. isso. Foi assim, ó, foi quando eu solidifiquei minha conversão. Por isso que eu falo assim que agora que eu sei que existe o que é eterno, eu posso viver 100, posso viver 200 anos, que não tem como eu abrir mão disso aqui. E não é fácil, não é bom, não é gostoso. Né? Não é gostoso porque a gente é muito inclinado a fazer muita coisa ruim. Muito, muito, muito mesmo. Por isso que eu acho que, por exemplo, desculpar os outros, dar perdão para os outros, assim, é uma tarefa. Quem consegue é maravilhoso. A gente comentou isso no episódio passado, né? Eu falei que eu tenho Sobre muita perdão. facilidade. Eu sempre tive, desde criança. É, Aham, e aí a Jéssica tava falando. É porque pra mim o você nunca perdão é passou diferente. por Tipo uma assim, situação difícil, né? Mas, igual hoje, você postou aquele negócio lá do Ítalo Márcio falando, né? Que o que ele que ele deseja. perdoou Cara, é o que o eu assassino do penso. pai dele, né? É o que eu penso. Eu não sei se na que eu prática, falei pra se ela na que- hora que acontecer, eu vou agir diferente. Mas eu tenho isso tão enraizado dentro de mim como que isso é que tem que ser, que eu acredito que vai ser assim. Acho que na hora da raiva ali, eu posso querer matar a pessoa, né? Mas Sim.
Mas aí Não, depois. que eu falei que dias perdão depois- às vezes precisa de tempo pra ser Sim. trabalhado, que nem sempre é tão rápido. justo. Eu também tem que perdoo trabalhar. muito, senão vai parecer que eu não perdoo. Eu também perdoo Não, muito, que eu eu tô também falando dou assim. muitas desculpas, assim. Eu não tenho rancor de ninguém, na verdade. Nunca levei nada, nem as brigas mais feias. Mas quando a gente falou de perdão no outro podcast, eu falei pra ela que pra mim o perdão eu sempre quando falo assim, você tem que perdoar o próximo. Pra mim vem uma coisa muito profunda, assim, alguma tragédia, uma coisa assim. Eu penso nesse perdão, o perdão da Bíblia pra Malefício mim, muito. o perdão difícil que fala na Bíblia, que é difícil de você dar, eu penso nesse. Ah, sim. Nesse Sim. perdão, porque esse perdão de perdoar um amigo, uma traição, pra mim isso é nada, sabe? Pra mim isso é fácil perdoar. Sim. Eu acho difícil perdoar Uma sacanagem muito grande. uma maldade com seu filho, Uhum. uma maldade com sua mãe, uma maldade mesmo, assim, Com alguém que sabe? você ama, né? Uma maldade bem grave contra alguém que você gosta muito. Isso que eu acho Mas que aí tem que ser também eu trabalhado, acho que é que mais vai difícil. pra um mérito assim. Se a gente acredita que Deus permite todas as coisas e Ele permitiu, se eu não tô perdoando aquela pessoa, o que eu não tô sentindo contra Deus? Então eu acho que entra um pouco nesse mérito. Também. Então, assim, o perdão é complexo por isso, porque entre muitos méritos. É muito É, mérito. O perdão diz muito sobre como você é com você mesmo, como você é com Deus e como você é com outros. Sim. Tem um padre do século XVIII, chama São João Maria Vianney. Ele não sabia ler direito, ele custou a ser padre porque não sabia ler direito, sabe? E aí, como ele era pouco letrado, é francês, eles mandaram ele para uma vilazinha pequenininha. Esse cara aí, né, o bispo dele lá falou assim: vou mandar ele para um lugar pequenininho para ele não fazer estrago. Ele é legal, ele é humilde, mas como ele não é tão litúrgico, é melhor deixar ele num lugar pequenininho. E aí, ele chegou lá, tinha pouca fé na comunidade, ele converteu todo mundo, orando para que todo mundo se convertesse. E aí todo mundo passou a, assim, gostar demais dele. Era a figura mais querida ali na comunidade. E aí mandaram um seminarista que tinha uma certa influência nobre para lá. Então, assim, o cara tinha um sangue nobre, sangue de nobreza, e ele era meio soberbo, e ele tratava muito mal o cara, porque o cara não sabia conversar direito, né, o padre. E aí a comunidade, grilada com esse seminarista arrogante, faz um baixo-assinado lá, sabe, para tirar, e tira o cara. Tira o cara. Olha a resposta do padre, do São João Maria Vianney. Ele falou assim: vocês me elogiam o tempo inteiro, vocês só me dão agrados. Deus custou a mandar alguém para me lembrar da minha podridão, da minha queda. E aí, quando ele manda, vocês me tiram. Vocês não podiam ter feito isso. Ele queria que a única pessoa da comunidade todinha que destratava ele, continuasse lá para destratar ele. Isso aí, para mim, assim, é um nível muito alto. Eu acho que, assim, espero conseguir praticar isso um dia. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu não consigo. Desse nível, não. Desse nível, não. Mas eu vejo que, assim, é uma baita de uma maturidade da pessoa. Eu acho. Até tinha comentado no outro. Acho que eu não cheguei a comentar o nome, né? Mas o filme, aquele filme A Cabana, ele fala muito da questão do perdão. Eu sei que tem muita, Acabando é qual, hein? tem muita Ele é muito discussão entre religiosa desse filme, mas é o pai perde a filha. E aí ele Acho tem que um não vi esse filme, encontro. não. Ele é muito bom. Ele é muito bom e ele é de perdão. Ele É o do Mark Wahlberg? é Deus mostrando pra ele Acho que é. como perdoar. Aquela filha loirinha que Que ela perde ela é na sequestrada. mata. no milharal lá, que Não. o cara é vizinho. Não. O- Ela é sequestrada. Ele tá com os 3 filhos fazendo um piquenique. E aí, 2 filhos começam a afogar no lago. Ele vai socorrer os 2 filhos e deixa a filha pequenininha. E essa filha é sequestrada. Quando ele tá socorrendo. Quando ele tá socorrendo os Não, outros esse eu não dois. vi, não. E aí, Aí já dá um enredo grande, bonito, né? eu não vou contar o resto do filme, viu? Mas ela é sequestrada e aí
tudo gira em torno disso. Ele tem um encontro com Deus e Deus vai mostrando pra ele que ele tem que perdoar a pessoa que sequestrou William, e matou a filha dele, né? William Porque ele Young. mata a filha. Eu não conheço esse filme, Ele não. é muito bom. Não Filme, dá spoiler. filme é uma coisa, assim, ó. Filme é um tipo de arte, né? Se não me engano, é considerada a sétima arte. Acho que é a sétima. A primeira arte é a música. A arte, como um todo, assim, influencia demais na saúde mental da gente. Mas muito mesmo. Mais do que a gente imagina. Mas muito. Até para ir para academia, por exemplo. Dependendo da música que você vai ouvir lá, você vai ficar incentivada a fazer seus Mas exercícios. quando eu ia aí. também, eu colocava música, as músicas que eu O gostava. Belo também incentiva demais. O belo. Incentiva a saúde mental. As coisas estarem bonitas, organizadas. Ah, tá. Porque eu pensei que era o pagodeiro lá. Ué, eu também, eu tô assim, que belo você tá falando. Não, mas eu vou Não, arrumar uma motivação pra academia, porque realmente eu preciso, na verdade eu preciso fazer academia e fazer um outro esporte que eu realmente gosto. Porque academia Mas o é- belo, assim, o que você falou o que é belo, né? É que hoje você fala assim, eu acho bonito. O pessoal acha que beleza é relativo, né? Não. Assim, é a mesma coisa do que eu falei de bondade. Assim, tá, assim, se fazer algo por alguém é beleza. Isso é bonito, isso é bom mesmo. Só que isso não tá exaurindo todo o conceito do que é bondade, Sim. né? Assim, para você ser completamente bom, você tem que abrir mão de muita coisa de você por conta do outro, até você abre mão de algumas coisas para você ser bom com você mesmo. Você tem também que se privar de algumas coisas. Sabe? Ser bom é cuidar. Quem é bom, cuida. Se você só é bom porque você cuida de algo ou de alguém. Entendeu? E a beleza vai nisso aí também. Assim, existe um conceito clássico do que é bom e existe um conceito clássico do que é belo também. Entendeu? E faz muito assim. E quando você vai ver, o belo é organizado. Vocês que são arquitetos, vocês sabem disso, né? Só que a gente eu acho pode que o belo tá na confundir ordem, também. né? Isso, Tá na exatamente. Exatamente. Agora tem. O belo tá na ordem, mas nem toda ordem tá no belo. Nem toda ordem é bela. Exatamente. Você pode ter, assim, uma coisa bastante ordenada. Tô falando assim, uma coisa mesmo, algum material que você está vendo. Extremamente ordenada, organizada. Mas que ela não faz você olhar para cima. Ela não remete, não tem nenhum símbolo, não tem nenhum link com o céu. Sim. Entendeu? Aí você E o belo, ele tá totalmente ligado à divindade, né? completamente. Completamente. Por isso que eu falo assim, mas nem toda organização tá. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. Assim, aquilo que é belo é aquilo que te faz lembrar do céu. Gente, foi muito profundo esse podcast. Meu Deus do céu. Mas e aí, você gostou de participar? Bastante. Nossa, Adorei. foi... Nossa, dava pra Esse explorar vários dava temas. muito mais. Vai Meu demorar Deus muitas do horas. céu. Não, eu adorei. Eu adorei porque você realmente tem resposta pra quase tudo. Tem nada. Ixi. Tudo que a gente perguntou, você teve muita resposta. Eu adorei. Mas eu acho assim, eu consigo falar de muita coisa porque tudo vem de um princípio só. Entendeu? E se você consegue entender o princípio básico das coisas, você consegue chegar no belo, você consegue chegar na ordem, você consegue chegar na bondade, né? E aí você vai vendo que tudo que tem de ruim na vida da gente, seja na saúde mental, ou seja no corpo da gente, é pura desordem. É coisa que tá linkada com aquilo que não é do céu. Exatamente. Entendeu? Bom, acho que é isso então. Espero que você tenha gostado de participar. Muito bom. A gente vai ter que trazer você mais vezes pra gente poder falar de tudo que a gente queria falar hoje. É verdade. Tempo Mas voou. é isso. Vamos finalizar então. Eu quero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, que vai vir muito conteúdo bacana aí pela frente. E é isso. É isso. Boa noite.